Fique à vontade, né, irmão? Sinta-se na casa do Pai. Glória a Deus, porque nós estamos na casa do Pai. Irmãos, esse texto aqui, né, fala... Eu quero ficar aqui, irmão, com a parte A do versículo. Sem lenha, o fogo se apaga. Eu já ouvi algumas mensagens a respeito desse versículo. E praticamente não foi muitas, né? Mas as que eu ouvi, né? Levava mais para o lado, né, da intriga mesmo, das brigas, né? Em família, as brigas, a confusão mesmo, né? Mas o Espírito Santo, irmão, me levou a falar aqui em outro sentido, a respeito, irmão, do alimento. Então, aqui diz, sem lenha o fogo se apaga. A lenha, irmão, é o alimento para o fogo. Quanto mais lenha você coloca ali no fogo, mais o fogo ele fica quente, mais ele fica poderoso, mais ele se fortalece. E ali, quanto mais lenha você vai colocando, mais alto ele vai ficando, as chamas vai ficando mais alta. Quer dizer, há ali um poder naquele fogo, através do quê? Daquele alimento que é colocado nele, que é a lenha. Do contrário, irmão, quando não se coloca a lenha, então a chama ela vai se apagando, ela vai diminuindo, se apagando, até chegar ao ponto de ficar apenas uma quentura, né? Que muitas vezes não faz nem muito mal a ninguém. Por quê? Porque deixou de colocar a lenha, deixou de alimentar. Então a mesma coisa, irmão, na nossa vida, né? Nós precisamos, irmão, do alimento, porque o alimento é o que nos fortalece, o alimento é o que nos dá aí as condições para que nós possamos agir, para que nós possamos aí enfrentar as lutas. Nós não podemos viver sem o nosso alimento. Eu estou falando do alimento cotidiano mesmo, do alimento natural. Mas eu não quero falar hoje do alimento natural. Eu quero falar hoje do alimento espiritual, que é a mesma coisa. Nós precisamos, irmão, desse alimento espiritual. Porque o alimento, quando nós nos alimentamos espiritualmente, irmão, nós vamos nos fortalecer para enfrentar as lutas, nós vamos nos encorajar para enfrentar aí as lutas do nosso dia a dia. Então, algumas áreas da nossa vida, irmão, podemos dizer assim, precisa ser alimentada. Eu destaquei aqui, irmão, três áreas da nossa vida que nós precisamos alimentar, mas existe muito mais. Muito mais. Quando nós alimentamos, irmão, essas áreas, elas vão se fortalecer para nos ajudar a vencer as lutas do dia a dia. Todos nós temos as nossas lutas. Temos ou não temos, irmão? Alguém aqui tem luta, irmão? Quem tem luta? Levante sua mão. Vocês têm luta? Todos têm luta, né, irmão? Todos têm luta. Essas lutas, irmão, ela precisa ser enfrentada. Ela precisa ali, nós precisamos, não podemos fugir delas. Mas essas lutas, irmão, para que seja enfrentada, muitas vezes é preciso coragem, é preciso estar determinado, é preciso ter ali, estar fortalecido para não fugir dessas lutas. E isso só vai acontecer, irmão, quando nós nos fortalecemos espiritualmente. Nos alimentamos espiritualmente. Então, a primeira área, irmão, que nós precisamos alimentar, irmão, é o nosso espírito. O nosso espírito precisa se alimentar. Aqui em Gálatas, vamos abrir em Gálatas. Livro de Gálatas, capítulo 5:17. Olha lá, já está até colocado ali.
A irmã você colocou ali. Que diz assim, capítulo 5, versículo 17. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o espírito quer. E o espírito impele na direção contrária àquela que é desejada pela a natureza humana, né? Então, na versão mais aqui tradicional, diz que aqui há essa batalha da carne contra o espírito e do espírito contra a carne. Veja, irmão, que nessa batalha vai vencer aquela parte que está mais forte, aquela parte que está preparada. Então é por isso que nós temos que alimentar. Qual parte você tem alimentado? Você tem alimentado mais o seu espírito ou você tem alimentado mais a sua carne? Então repare, irmão, que aquela que está mais fortalecida é que vai vencer. Se você pega 2 lutadores, irmãos, e coloca ele num combate, e aí você, irmão, pega um daqueles lutadores e começa a alimentar ele do que é adequado para uma boa alimentação. E aí você pega o outro, irmão, e prende ele em algum lugar e não deixa que ele se alimente adequadamente. Você dá lá umas besteirinhas para ele, só para não morrer de fome. Então você dá ali alguma coisa, né? Só para que ele não morra de fome. Irmão, no dia do combate, irmão, quem vai ter mais chance de vencer essa luta, irmão? Aquele que ficou preso ali, se alimentando de algumas bobagens, ou aquele que se alimentou adequadamente? Quem será, irmão, que vai ter mais chance de vencer? É claro que é aquele que se alimentou adequadamente. Claro, é aquele que se fortaleceu, irmão, adequadamente. Então, a mesma coisa, irmão, é a nossa carne com o nosso espírito. Aquele que nós alimentar adequadamente, irmão, ele vai vencer. Mas cabe a nós essa escolha. Eu vou alimentar mais o espírito ou vou alimentar mais a carne? Então, veja, irmão, aqui mesmo no capítulo, no mesmo capítulo 5, só que no versículo 19, nós podemos observar os frutos da carne, né? Olha lá, quando seguem os desejos da natureza, e aí pode-se colocar carne humana, os resultados são extremamente claros. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúme, excessos de raiva, ambições egoístas, dissensões e divisões. Isso é as obras da carne. Isso é as obras da carne. Então, se eu cometo alguma dessas essas situações aí que está escrito aí, eu estou alimentando a minha carne. E enquanto eu alimento a minha carne, eu enfraqueço o espírito. Eu enfraqueço o espírito. É como se eu tivesse aí com o exemplo do lutador. Eu esteja alimentando a minha carne adequadamente e o meu espírito estivesse amarrado sem se alimentar. Mas quando eu escolho alimentar o meu espírito, aí no versículo 22 fala das obras do espírito, né? No versículo 22 mesmo do capítulo 5, que diz aí: mas o espírito produz estes frutos: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, felicidade. Amém, meus irmãos? Então, quando eu pratico algumas dos frutos do Espírito, aí é o contrário. Aí eu estou alimentando
o meu espírito, fortalecendo o meu espírito, e a carne está cada vez mais fraca. Aí, quando haver ali o confronto, irmão, não vai ter dúvida, o espírito vai vencer. Nós vamos vencer através do espírito. Jesus, irmão, também deu uma dica muito boa, como fortalecer o espírito, além dos frutos do espírito, que está em Mateus capítulo 26, versículo 41, que é ali naquela passagem do Getsêmenes, ali onde o Jesus foi orar antes de ser entregue ali, ali na mão dos soldados. Então diz aí: vigiai e orai, para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, ou em algumas versões está pronto, mas a carne é fraca. Vamos entender isso aqui, irmão. Isso aqui tem algo muito importante aqui, que quando eu estava meditando aqui nessa passagem, Deus falou ao meu coração. Muitas vezes a gente fala: mas o espírito é forte, o espírito está pronto, a carne está fraca. A carne sempre é fraca, o espírito está sempre pronto. Então isso, irmão, às vezes nos leva a entender erradamente que nós não precisamos fazer lá muitas coisas, porque o espírito está sempre pronto. Que na hora do confronto, é claro que aquele que está pronto vai vencer o que está fraco. Mas, irmão, não é bem assim, não. Explique então, irmão Moisés, como que é. Muitos pregadores, às vezes, gostam de falar essa frase, né, irmão? Um texto sem contexto vira pretexto. E é mais ou menos isso. Eu falo só, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas aí, quando você pega o versículo inteiro, o que é que Jesus disse? Vigiai e orai. O espírito está pronto. Então, um exemplo claro: o espírito está sempre pronto, mas eu preciso dar condição a ele para ele agir. Vamos lá, um exemplo para nós entendermos melhor. O carro, você tem um carro. E aí você um dia levanta para trabalhar e você vai ligar o carro para sair e o carro não funciona. E aí você diz: mas esse carro está pronto para andar, ele não tem nada. Aí você chama o mecânico vai lá, examina tudo, tal, e faz ali o que precisa fazer e fala para você: o seu carro está pronto para andar. Ele está pronto. Mas por que não anda? Ele não está pronto? Aí vão no tanque de combustível. E aí chega lá, o tanque está vazio. E aí? E o carro está pronto. Mas cadê o combustível, a condição para que ele ande? Essa condição, quem tem que dar é nós, é o dono do carro que tem que dar essa condição. O carro está prontinho para andar. Então, irmão, o teu espírito, o espírito que está em nós, está sempre pronto. Sempre. Ele está prontinho para andar. Mas ele só vai andar se eu der condições a ele. Ele só vai andar se eu der ali as condições para que ele andar, que é orar, que é vigiar para não ceder às tentações, que é praticando ali os frutos do Espírito. Então lá está dizendo: o fruto do Espírito é amor. Mas eu não amo ninguém, a não ser os mais próximos da minha família, meu pai, minha mãe, meus filhos. E os outros? Não, os outros é os outros, não estou nem aí. Eu não amo, eu não tenho esse amor. O fruto do Espírito é mansidão, mas eu não sou manso, pelo contrário, eu sou muito bravo. Né? É aquela questão de que muitos falam, né? Dou um boi para não entrar numa briga, mas se eu entrar na briga, eu dou uma boiada para não sair. Quer dizer, o fruto do Espírito é paz, mas eu não tenho paz com ninguém, pelo contrário, eu sou briguento, eu sou reclamão e tal. Irmãos, eu não estou alimentando o meu espírito. E aí, quando há o combate, irmão, o espírito está pronto, mas como que ele vai agir se eu não alimentei ele? Se eu não fortaleci ele, se eu não dei condições?
Então, se eu quero que meu carro, mesmo sendo novo, se eu quero que ele ande, se eu quero que ele me leve para o trabalho, se eu quero que ele me leve para um passeio, eu preciso ir com ele até o posto de gasolina e abastecer. Então, se eu quero que o meu espírito venha agir, venha me levar a vencer a carne, a vencer os problemas do dia a dia, eu preciso vir aqui na Bíblia, que é ali o posto ali de combustível, eu preciso abastecer o meu espírito de tudo aquilo que a palavra de Deus fala comigo. Seja orando, seja buscando a Deus, seja lendo a palavra, meditando na palavra, ou seja, fazendo tudo aquilo que a palavra de Deus está falando para mim fazer. Dessa maneira eu vou alimentar o meu espírito, e além dele já estar pronto por natureza, ele vai estar ali abastecido para agir em qualquer hora, em qualquer momento, seja de dia, seja de noite, seja onde nós estivermos. Amém, meus irmãos? Entendeu, irmão? Então, deu para entender essa parte aqui? Então, essa área, irmão, que nós temos que alimentar é o nosso espírito. Colocar ali a lenha, sempre colocando ali a lenha adequada, para que essa chama do Espírito que está em nós esteja sempre acesa, sempre cada vez mais alta, mais forte, mais poderosa ali. Amém, meus irmãos? Vamos então para a segunda área da nossa vida. A segunda área da nossa vida, irmão, eu coloquei aqui. Nós temos que alimentar, irmão, a nossa força. A nossa força. Todos nós, irmãos, temos uma força natural. Todos nós temos. Mas essa força natural, irmão, ela é limitada. Ela tem um limite. Mas muitas vezes, irmão, nós somos desafiados a algumas batalhas, a algumas lutas, que vai nos levar, irmão, além das nossas forças. É aquelas batalhas, irmão, que você olha assim, não, eu não posso. Não, isso é muito para mim, isso é demais para mim. Isso vai além das minhas forças. Mas você não pode fugir dela. Aí, irmão, é onde você precisa adquirir uma força extra. É aí onde tem que entrar, irmão, aquela força que não é sua. Mas se você buscar, você tem. Está me entendendo, irmão? Não é tua aquela força, mas se você buscar, você vai adquirir. E isso, irmão, como que eu alimento a minha força? Davi nos dá esse exemplo. Salmos 27. Salmo 27, versículo 1. Olha o que está dizendo ali. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Então, por que ter medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. Então, por que estremecer? Né? Na versão mais tradicional, ali onde está a fortaleza, fala claramente, o Senhor é a minha força. O Senhor é a minha força. Então, irmão, Davi fez do Senhor a sua força. E por isso, irmão, o Davi não tinha medo de enfrentar ali as suas batalhas. Batalhas muitas vezes, irmão, maiores do que ele. Maiores do que as forças que ele tinha, mas ele enfrentava, porque ele tinha essa força extra, ele tinha essa força onde ele ia buscar, que era em Deus. E exemplo disso, irmão, quando ele enfrentou ali o Golias, né? Todo mundo conhece a história, está lá em 1 Samuel 17, ali do capítulo 17, versículo 48, 50, que ali fala, dali quando ele enfrentou o gigante Golias. O gigante Golias, irmão, várias vezes, a força do gigante Golias era várias vezes maior do que a do Davi. Davi ainda era um menino, um rapaz ali. Quer dizer, se fosse confrontar a força do Davi com o Golias, a do Golias ia muito longe. Mas acontece que Davi, mesmo um rapaz, irmão, mas ele já buscava a força de Deus.
Davi mesmo, rapaz, irmão, ele já buscava a Deus. E ele tinha essa força com ele, irmão, porque ele alimentava a sua força. Agora, dizer que Deus é a minha força e tal, e não buscar, irmão, é como você está com fome diante de um delicioso prato de comida e não comer. É a mesma coisa. Você vai continuar com fome. O prato de comida delicioso ali, daquilo que você mais gosta, mas você não come. Então não adianta só dizer, o Senhor é a minha força, mas eu não busco. Eu não busco esse Deus. Eu não clamo esse Deus. Eu não me aproximo desse Deus. Eu não me envolvo com esse Deus. Eu não tenho um relacionamento com esse Deus. Então Davi, irmão, tinha tudo isso. Ele fazia tudo isso. Ele tinha relacionamento com Deus, ele buscava a Deus, ele compunha ali, fazia salmos ao Deus, em louvor a Deus. Ele nas madrugadas ele buscava ao Senhor, ele fazia do Senhor a sua força, o seu pastor, o seu alimento. Ou seja, ele estava em constante busca a Deus. E é por isso, irmão, que toda vez que ele tinha que enfrentar uma luta, ele enfrentava e ele vencia. Até mesmo quando a luta parecia perdida, que era o caso lá com o gigante. Era uma luta aos olhos humanos, irmão, perdida. Mas repare, irmão, que ele venceu. Todo o exército ali que estava ali naquele lugar, tiveram medo, não enfrentaram. Por quê? Por que eles não enfrentaram? Aparentemente era até mais forte do que o Davi. Aparentemente todos tinham mais força do que o Davi. Mas eles não enfrentaram porque precisava de algo mais. E esse algo mais eles não tinham. Por que eles não tinham? Porque não buscavam. Então, irmão, muitas vezes na nossa vida nós precisamos de algo mais. E se nós não buscarmos, irmão, nós não vamos ter esse algo mais. E é por isso que muitas vezes fugimos da luta. E é por isso que muitas vezes somos derrotados por essas lutas. Muitas vezes acabamos por deixar muitas vezes a fé, deixar a vida cristã por medo dessas lutas. Porque precisa daquele algo mais. Esse algo mais, irmão, é Deus. Esse algo mais é aquilo que vem de Deus. É aquela força que vem de Deus, é aquela fortaleza que vem de Deus, é aquela certeza que vem de Deus. Tudo isso, irmão, é aquele algo mais. Mas para nós termos, nós precisamos buscar. Esse é o alimento para a nossa força. Amém? Graças a Deus. E a hora está passando. Terceira área, irmão, da nossa vida que nós precisamos alimentar é a nossa fé. Existem muitas outras, irmão, mas por causa do tempo eu separei apenas esses três aqui. Essas três. É a nossa fé. A nossa fé, irmão. A fé é aquilo, irmão, que vai nos levar a conquistar tudo aquilo que a Bíblia diz que é nosso por direito. E olha que não é pouca coisa, irmão. Olha que não é pouca coisa. Na Bíblia, irmão, tem centenas de promessas para nossas vidas. Na Bíblia, irmão, aqui tem centenas de bênçãos, irmão, para a nossa vida. E são bênçãos, irmão, que já foi comprada. Bênção que já foi paga através de Jesus ali na cruz. E elas estão, irmão, à nossa disposição, diz a palavra de Deus. Mas para eu alcançar, irmão, essa bênção, eu preciso, irmão, da fé. E para mim ter essa fé, eu preciso alimentar essa fé. Eu preciso alimentar. Porque não adianta só ter a fé. Tiago diz, a fé sem obra, ela é morta. A fé sem obra, ela é morta. A pessoa tem a fé, mas não tem as obras, ela está morta. Morto não faz nada. Morto não age, não faz nada. E é isso que é a fé sem obra. Então, irmão, eu preciso alimentar essa fé. Como que eu vou alimentar essa fé? Lá em Romanos, capítulo 10, 17, a Bíblia diz, ouvindo a palavra de Deus. Portanto, a fé vem pelo ouvir. Por ouvir
Isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Então, aqui, quando há uma pregação, está se pregando o quê? As boas novas. Quando eu ouço essa palavra, então eu estou adquirindo fé. Mas eu apenas não posso ficar só no ouvir. Aí onde entra o alimento da fé. Para alimentar a minha fé, eu preciso praticar essa palavra. Eu preciso guardar essa palavra. Amém, meus irmãos? Quer dizer, para mim ter fé, eu preciso ouvir a palavra de Deus toda hora, todo momento? Não. Não é necessário ouvir a palavra de Deus todo momento. Mesmo porque nós temos os nossos afazeres. Mesmo porque nós temos os nossos compromissos. Nós não podemos ficar 24 horas ali ouvindo as boas novas, a palavra de Deus. Né? Não é necessário que eu passe 24 horas ouvindo a palavra de Deus. Mas é necessário que eu passe 24 horas firme naquela palavra que eu ouvi. Amém, meus irmãos? Isso é necessário. Isso é necessário. Um exemplo, o remédio. Você vai, tem um problema, você vai no médico e o médico passa um remédio. Ele não passa um remédio para você tomar ali direto o tempo todo. Não, ele passa o remédio para você tomar de tantas em tantas horas. Algum é de 6 em 6 horas, outro é de 8 em 8 horas, outro é de 12 em 12 horas, não é verdade? Então você não precisa tomar o remédio ali todo momento. Você precisa tomar o remédio na hora certa. E a presença daquele remédio no teu corpo vai fazer o efeito necessário. Então, a presença da palavra de Deus no meu coração, constantemente, é o que vai fazer a diferença na minha vida. É o que vai alimentar a minha fé e eu vou conquistar aquilo que a Bíblia fala que é meu por direito. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Então é isso que eu tenho que fazer. Ouvir, sim. Já pensou, irmão, se aqui na nossa igreja, por exemplo, tivesse culto uma vez por semana? Um exemplo, uma vez por semana. Né? Mas não é o caso, né, irmão? Tem vários cultos aqui. Vários cultos. Que só apenas o pastor André pregasse aqui uma vez por semana. Que também não é o caso, né? Deus tem usado aí quantos irmãos para estar pregando aqui a palavra de Deus. E a palavra de Deus, irmão, cada uma, né, aí mais poderosa que outra, né? Hoje mesmo já ouvimos a pastora Marilene pregando aqui a palavra de Deus. 17 horas, vamos ter aí outro culto, e às 19 horas, outro culto. Mas digamos, irmão, que nós tivemos aí apenas um culto, né, por semana. Como ia estar então a nossa fé? Se apenas ouvir, né? Então eu preciso ouvir, mesmo que estivesse apenas um culto por semana. Mesmo assim, é o suficiente para mim ter fé, para mim receber as bênçãos de Deus. É só ficar constantemente praticando essa palavra, firme nessa palavra que nós temos ouvido aí. Amém? Um exemplo, irmão, aqui é o apóstolo Pedro. Lá aqui em Mateus capítulo 14, versículo 28, fala daquela palavra, irmão, daquela passagem onde Pedro, onde Jesus foi ter com os discípulos por cima do mar, das águas. E no versículo 28, ele chegando perto ali do barco, encontrava os discípulos. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhar sobre as águas até onde está. Veja bem, irmão, Pedro, quando ele viu que era Jesus, ele fez um pedido para Jesus. Que pedido foi esse? Jesus, se é mesmo o Senhor, manda que eu vá aí até onde o Senhor está, caminhando por cima das águas. Qual foi a resposta de Jesus para o Pedro? Jesus falou: vem, pode vir, Pedro, estou te esperando aqui, pode vir. Pedro saiu do barco, irmão, e começou a andar por cima das águas. Preste atenção, meus irmãos. Só que Pedro cometeu um erro.
E esse erro, irmão, muitas vezes nós temos cometido também o mesmo erro. Qual foi o erro do Pedro? Quando Pedro ouviu de Jesus aquela palavra, vem, ele creu, ele acreditou, e ele saiu do barco e começou a andar. Mas aí, irmão, prosseguindo aí, no que diz a palavra, a Bíblia diz que Pedro, irmão, começou a dar ouvido o barulho do vento e o barulho das ondas. Foi o erro que o Pedro cometeu. E aí a Bíblia diz que ele começou a afundar. Quando ele recebeu aquela palavra, ele alimentou a sua fé. Pedro tinha fé. Todos nós temos fé. Todos nós temos fé. Mas quando Pedro recebeu aquela palavra de Jesus, ele creu, ele alimentou a sua fé. Mas aí, quando ele deu ouvido às ondas do mar e ao vento, ele parou de alimentar a sua fé. E aí ele começou a afundar. A mesma coisa, irmão, muitas vezes nós acabamos cometendo esse erro. Nós chegamos aqui na igreja, ouvimos uma palavra, aquela palavra, irmão, ela enche o nosso coração da certeza, de fé, nós ficamos maravilhados com essa palavra. Saímos aqui da igreja, irmão, não é nem andando sobre as águas, nós saímos aqui da igreja andando pelas nuvens, até nas nuvens, que é melhor do que andar por as águas. Mas aí nós chegamos ali fora, encontramos um amigo, e o amigo nos conta uma história, e nós damos ouvido àquela história. Nós chegamos ali, às vezes chegando em casa, encontra ali um vizinho, né? O vizinho vem e nos conta outra história, e nós damos ouvido àquela história. Nós entramos dentro da nossa casa, irmão, e às vezes nos deparamos com uma situação contrária àquilo que nós ouvimos. E aí nós damos ouvido, irmão, àquela situação. E aí, irmão, nós que saímos da igreja andando nas nuvens, já estamos afundando, irmão, chão abaixo. Já estamos afundando água abaixo. Por quê? O que era que o Pedro tinha que ter feito? Não ter dado ouvido a nada. Apenas ecoado no coração e na mente do Pedro aquela palavra: vem. Era isso que bastava para o Pedro. Ele não precisava dar ouvido a mais nada, a não ser ficar firme naquela palavra de Jesus: vem. Irmão, nós não precisamos, irmão, dar ouvido a mais nada, apenas aquela palavra que nós ouvimos. É isso que vai fazer a diferença na minha e na sua vida. É aquela palavra que você ouviu. Seja ali através do pastor, seja através do obreiro, seja através ali de em algum outro lugar que você ouviu, seja você lendo a própria Bíblia, a Bíblia ali naquele versículo que você leu, falou com você, irmão, é aquilo, não ouça mais nada, não dê mais importância a mais nada, apenas aquilo que você ouviu. É isso que vai fazer você conquistar a sua bênção. Porque isso é o alimento para na tua fé. Irmão, precisamos desse alimento, precisamos alimentar. E é esse o alimento que nós temos que buscar para a nossa fé. Diga graças a Deus. Amém, meus irmãos? Então, essas 3 áreas, irmão, que eu trouxe aqui, que Deus colocou no meu coração para estar trazendo hoje aqui para a igreja. Alimentar o nosso espírito, alimentar a nossa força e alimentar a nossa fé. Se coloque de pé no seu lugar. Vamos orar. Vamos orar a Deus. Vamos pedir para que Deus venha nos ajudar a alimentar nesse alimento cotidiano que nós precisamos. Aleluia. Feche os seus olhos. Você aqui no templo, você aí em casa, coloque diante de Deus aquela área que você esteja tendo dificuldade de alimentar. Irmão, às vezes eu até quero alimentar o meu espírito,
Mas aí eu caio naquela história que o apóstolo Paulo fala: aquilo que eu quero fazer, eu não faço, e aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. Talvez tenha pessoas que estejam assim. Às vezes ele até quer alimentar o espírito, às vezes ele até quer buscar força de Deus, ele quer alimentar a sua fé, mas às vezes não tem conseguido, mas às vezes ele não tem ali encontrado força, ocasião, e quando ele vê, quando ele percebe, em vez de estar alimentando o espírito, está alimentando a carne. Em vez dele alimentar suas forças, buscando a Deus, ele está buscando força em algum outro lugar. Em vez dele alimentar a sua fé, acreditando na palavra, praticando a palavra, ele está acreditando em outras coisas. Às vezes na palavra do amigo, do vizinho, às vezes até mesmo de um familiar. Ele está dando ouvido a outros barulhos. Eles estão dando ouvido ao som de outras vozes. Oh Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Pai, pelo Senhor tá falando ao nosso coração, está cuidando, meu Deus, de nós, através da sua palavra, Pai. Meu Deus, eu peço força, meu Deus, ao Senhor, Pai. Meu Deus, porque realmente, meu Deus, nós precisamos, meu Deus. No nosso dia a dia nós enfrentamos algumas lutas, ó Pai. E essas lutas muitas vezes, ó Pai, e quer algo mais, e quer uma força extra, e quer, meu Deus, ali de nós, ó Pai, ali algo, meu Deus, que muitas vezes na hora nós não temos, mas se nós estivermos buscando ao Senhor, meu Deus, nós vamos ter, ó Pai, nós vamos ter. Oh meu Deus, o Davi não adquiriu força para lutar contra o gigante apenas ali na hora que o gigante se apresentou para ele. Não, o Davi, ele teve força para enfrentar aquele gigante, porque é uma força que já estava com ele. É uma força que ele buscava constantemente. Oh meu Deus, não vamos deixar ali a batalha chegar até nós para buscarmos a força de Deus. Não, não. Vamos buscar a força de Deus para que quando tivermos que enfrentar a batalha, nós já estejamos prontos. Nós já estejamos ali preparados para enfrentar essa luta. O poder de Deus vem agora, Pai. Derrama sobre o nosso coração, ó Pai. Meu Deus, esse entendimento, esse temor, meu Pai. Essa busca, essa coragem, ó Pai. Oh, meu Deus, nos faz, meu Deus, nos ensina, meu Deus, a buscar a Tua presença constantemente, ó Pai. Meu Deus, venha nos ajudar, meu Deus, a alimentar o nosso espírito, a nossa alma, alimentar, meu Deus, a nossa força, a nossa fé, ó Pai. Porque tudo isso, irmão, é necessário para a nossa vitória, para a nossa caminhada cristã. Oh Pai, abençoa, meu Deus, o Teu povo. Abençoa a Tua igreja. Abençoa, meu Deus, cada um de nós, tanto que aqui estamos na Tua casa, como aquele que está nos assistindo agora. Estende as Tuas mãos, Pai, para abençoar em nome do